inclusive muitos tricolores não sabem da história do Fluminense. Isso que eu vou contar aqui agora, vocês podem tirar a prova ou comprovar por meio do artigo que foi escrito para a Universidade Estácio de Sá. Eu vou colocar a descrição, vou colocar a introdução desse artigo. Quem tiver mais interesse, não podendo estar na faculdade para consultar, pode me procurar que eu mando via direct sem problema. Agora vamos lá para o que interessa. Essa aula ou essa ideia que eu vou trazer aqui é para mostrar um outro lado do Fluminense que por vezes a galera não conhece. O Fluminense ajudou a construir a identidade do país, mano, a identidade do país por meio do esporte. Eu mostro isso no meu artigo científico. Vamos lá? Se liguem só. O Oscar Alfredo Cox, ele vem da Suíça, no qual ele tem contato com o futebol, vem empolgadaço, mano. Vem empolgado com o futebol, chega no Rio, vê que já havia algum movimento, percebe, já havia algum movimento no Brasil relacionado ao futebol, e ele vai até esse movimento, que é em São Paulo, com o Miller que tinha voltado da Europa um pouco antes de Oscar Cox. Em 1895, Miller chega com 2 kits de roupa, de futebol, bola, bomba para encher, e começa ali a desenvolver o futebol. E o Cox ele vai até lá quando volta da Suíça em 1901 e começa esse diálogo, começa a conversar, começa a entender mais do futebol, da dinâmica que estava rolando aqui, começa a treinar e jogar em alguns espaços aqui no Rio contra times ingleses, e a partir daí ele cria, ele origina o Fluminense Futebol Clube. Ele funda o Fluminense Futebol Clube, meio de reuniões, vai na sede da Laranjeiras, um clube que já existia. Ele traz esse novo esporte, funda o Fluminense Futebol Clube, e beleza, até aí todo mundo já sabe, a galera que é tricolor de coração sabe, entende e conhece essa história. Mas o que eu quero falar? Como eu vou trazer essa ideia de identidade? Como assim identidade? Tô surtando? Não, galera, porque nessa época é início da República, e quando a gente tá falando de República, a gente tá falando de capital do governo aqui no Rio de Janeiro, mano. E tipo assim, a galera do governo é os aristocratas, é a galera que detinha o poder, que vem da terra, que faz trocas, a gente chama de clientelismo, essa treta toda aí da história. E a galera que tá aqui no Rio de Janeiro, essa galera, ela é esses aristocratas, e que está nesses clubes, assim como no Fluminense, nas Laranjeiras, zona sul do Rio. Ali era o centro do poder. Também estava a galera que detinha muito poder, uma galera nobre, etc., aristocrata, enfim, como eu já falei. E o Fluminense surge ali, então o Fluminense surge nesse berço, entendeu? É a galera que é do clube, que passa a ser do clube, ela é desse berço, ela é dessa linha, ela é personificada, junta, misturada, tá ligado? Essa treta aí. Em 1922, mano, vem pra cá uma competição chamada Jogos Olímpicos Latino-Americanos de 1922. Poucos conhecem. Por quê? Como assim? Não eram Jogos Olímpicos? Claro que eram Jogos Olímpicos. Inclusive foi ratificado pelo Pierre de Coubertin, o cara que trouxe os Jogos Olímpicos modernos. O grandão lá, ele mesmo autoriza, dá o alvará para que aconteça, manda a comissão aqui, que é o COI, o Comitê Olímpico Internacional, eles aprovam, o governo investe, tanto é que expande, amplia as Laranjeiras, que era o estádio que dava suporte, que tinha mais estrutura, inclusive um dos maiores estádios da América Latina, ou seja, um monumento nosso, da nossa construção nacional, de identidade nacional. Ele traz o jogo para cá, o governo traz o Fluminense, apoia o Fluminense, cedia esse jogo, inclusive com essa equipe, tivemos medalhista com tiro esportivo, etc. E ele funde-se e começa a criar as seleções a partir da CDF, da Comissão Desportiva Brasileira, que vai gerar a CBF, a Seleção Brasileira de Futebol. Então a galera que era do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de todo lugar do Brasil, ela não se entendia, não se reconhecia como brasileiro, principalmente no esporte. As seleções, a partir da criação da CDF, da CBF, as seleções sendo formadas, a galera começou a se identificar, entender que fazia parte de uma nação. Isso atrelado à Semana de Arte Moderna, a outras ramificações, exposição cultural que teve aqui no Rio de Janeiro, ajudaram a montar a nossa identidade, a formar a nossa identidade, a começar um processo identitário. E o esporte está aí. E o Fluminense está onde nisso tudo?
na base, na estrutura, porque o Fluminense é esse clube que estava atrelado à aristocracia, atrelado à elite, e essa é a nossa formação. E o Fluminense está junto nessa formação, beleza? O Fluminense ajudou a formar a nossa identidade nacional. O Fluminense ajudou a nos reconhecermos enquanto brasileiros. Beleza? Se esse vídeo tiver um alcance maneiro, depois eu falo como surgiu o Flamengo, tá ligado? Flamengo. Tamo junto. Respeito e saudação a todos.